Deus abençoe a todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, uma vez mais, estamos aqui de pé, com saúde, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e é motivo de nós estarmos agradecidos a Deus pelas grandes maravilhas que o Senhor tem realizado em nossas vidas. E creio que você também, irmão e irmã, pode dizer a mesma coisa. O que importa é que Deus tem mostrado a sua misericórdia para conosco. Aproveitemos estas ricas oportunidades que Deus tem nos dado e assim adoremos a Deus, louvemos a Deus e damos-lhe glória e toda a honra ao santo nome do Senhor. Atos capítulo 4, nós vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus, para que assim nós possamos ter uma pequena e singela mensagem, e creio que Deus nos abençoará ricamente através de sua palavra. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não fale mais neste nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçavam mais e, não achando motivo para os castigar, e deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Que coisa gloriosa! Ó grande Deus, estamos agradecidos a Ti, Pai, por esta poderosa palavra do Senhor e por esta tão rica manifestação do Seu poder. Possa o Senhor Jesus Cristo, mesmo ontem e hoje eternamente, manifestar este mesmo poder através do poder da Tua palavra e do nome do Senhor Jesus Cristo na vida de cada um daqueles que crê em Teu nome, ó Deus, no nome que é sobre todos os nomes, Senhor Jesus Cristo. Amém. Não lembra você do que Pedro e João disseram? É certo obedecermos ao homem ou a Deus? Quando eles lhes perguntaram sobre a experiência do Pentecoste, o primeiro homem se separou. O primeiro homem, Adão, da palavra ir com a sua esposa, que duvidava se de Deus
guardava a sua palavra ou não? Que tipo perfeito da morna da mente carnal do crente de hoje, que continua querendo ficar agarrado com as suas tradições, dizem, em vez de tomar o que a palavra diz, um verdadeiro tipo. Ele estava separado por sua esposa. O crente carnal está separado da palavra e com a igreja. Mas quando o segundo Adão, ou o último Adão, foi criado no ventre de uma mulher e veio ao mundo, ele era um nazireu para a palavra de Deus. Ele estava separado do mundo pela palavra. E Hebreus capítulo 7, versículo 26, nos diz que aqueles sacerdotes constantemente morriam, mas Jesus, o Cristo, era santo e separado dos pecadores. Pecado é incredulidade. Não havia nenhuma incredulidade encontrada nele aqui. O Senhor Jesus Cristo, uma certa vez, fez uma pergunta desafiadora àqueles religiosos e disse-lhe: quem de vós pode me condenar de pecado? Quem de vós pode me mostrar onde eu não tenho cumprido aquilo que de mim está escrito? Porque Jesus Cristo, ele cumpriu todas as escrituras. A sua primeira vinda foi cumprida. Ele provou que ele era o prometido de Deus, porque Deus estava nele em plenitude. E tudo o que dizia a respeito da sua primeira vinda no Velho Testamento, o Senhor Jesus Cristo cumpriu. Quando ele estava aqui na terra, ele disse: quem pode me condenar de pecado? Pecado é incredulidade. Se eu não tenho feito exatamente o que foi profetizado para esta era, se eu não tenho cumprido com os requisitos do que o Messias está suposto a fazer, então não creia em mim. Examinai as Escrituras, disse Jesus, pois nelas pensai, o cuidar ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. Lhe dizem quem ele é, porque isto foi profetizado desde o Éden, que lá viria um Salvador. O profeta disse que ele nasceria de uma virgem, e como ele seria chamado de Emanuel, e acusaram de fazer de si mesmo Deus. Ele era Deus, e é Deus, e será Deus eternamente. E ele era o príncipe da paz, o Deus poderoso, o Pai da eternidade. Aleluia! Não há nenhum outro Pai exceto ele, espiritualmente falando. Ele era o único Pai, o Pai de todos nós. E encontramos todos crentes. Ele é o Pai de todos que crerem em sua palavra. Ele é o nosso Pai celestial, dos filhos de Deus. Então, de todos que creem em sua palavra, pois ele estava completamente separado da igreja, assim chamada, de suas tradições, de sua mãe, do mundo, e fazia somente o que agradava ao Pai. Agora, ele era uma pessoa diferente de Adão. Não importava o que alguém pudesse dizer. Então, ele continuou sendo realmente aquilo que ele nasceu. O seu propósito de ser o que ele foi e o que ele é e o que ele será eternamente. Ele
era uma pessoa diferente. Não importa o que as pessoas lhe perguntavam, a palavra era a palavra sempre. Primeiro, ele provou que a palavra estava certa. Quando Satanás tentou acertar isto para ele, e disse, está escrito. Ele disse, sim, também está escrito. Ele disse, sim, também está escrito. Ele resistiu a Satanás com a palavra. Mas, sobretudo, aquela unção de Deus que estava em plenitude nele para fazer com que a palavra de Deus fosse vivificada e prosperasse naquilo para qual foi enviada. Porque é a unção na palavra que faz com que a palavra se faz vida. Porque isto é o que ele era, a palavra. A Bíblia, 1 João ou São João, no primeiro capítulo diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E sempre uma conexão com a palavra falada de Deus. Deus prometeu para o dia. E quando isto vem, isto é tão incomum. Porque Deus é incomum. Até que as pessoas podem dificilmente compreender isto. Porque estamos tão costurados em formas e ideias próprias. Estamos muito focados nas nossas próprias ideias, interpretações, ismos, credos, dogmas, que é difícil para nós compreendermos o que é a verdade. Eu penso muito naquilo que aplicaria a José nos dias de Maria, na sua maternidade. Ela ia ser mãe e José a amava. Ele queria crer. Ele era um homem justo, José, um bom homem. E ele queria crer naquela história que Maria lhe estava dizendo, mas ali continuava uma dúvida. Ela é uma boa mulher, sem dúvida. Maria lhe havia explicado a visita do anjo Gabriel para ela, e ele era um simples homem da linhagem de Davi, e parecia que ela estava tentando usá-lo como um escudo para tirar sua vergonha, porque se ela estava comprometida com ele e se encontrada nesta condição, ela era o mesmo que adultério. Deuteronômio nos diz assim, e seria apedrejada pelo ato, e parecia que ela estava ali usando como um escudo. E o homem, um bom homem, José, um homem justo, e a Bíblia diz que ele era um homem justo, porém o seu caso era tão incomum que ele não podia compreender aquilo. Ele olhava em sua amável face e a sinceridade e honestidade que ela contava a sua história, e sem dúvida ele ia para sua casa ou sua carpintaria onde ele trabalhava e dizia, eu simplesmente não posso ver ela dizendo algo errado, mas o caso é tão incomum. Se ele tivesse simplesmente examinado as escrituras, que uma virgem conceberia, isto era tão incomum para ele, porque isto estava fora da linha do seu pensamento, mas ela estava exatamente na escritura. Ela estava cumprindo um propósito de Deus. E da mesma forma é isto hoje, irmãos, que o poder da ressurreição de Jesus Cristo e sua palavra prometida desta hora é tão incomum. Bons homens tropeçam sobre ela, isto é muito incomum. Eles dizem que os mortos ressuscitaram, os cegos enxergam, os surdos ouviram, e o Espírito Santo discerne os pensamentos, prediz coisas que acontecem. Isto nunca falhou nem uma vez. Eles não podem
não podem compreender isto, porque ainda estão em suas mentes naturais. Isto é tão incomum para a mente natural, carnal. Então, eles dizem, isto é telepatia, isto é um espírito do mal, exatamente como eles fizeram naquele dia. A raridade da palavra de Deus. Mas quando um homem nasce no mundo, para um crente, ele se torna um nazireu, quando ele separa a si mesmo de qualquer coisa que é contrário à palavra, uma separação total de toda a incredulidade. Jesus disse, eu vim para separar o homem da sua esposa, romper uma família, e aquele que não deseja tomar sua cruz e me seguir não é digno de ser chamado meu discípulos. Uma separação de tudo, de qualquer coisa que é contrário à palavra de Deus, de igrejas assim chamadas, de uma comunidade, de um credo, ou de uma família, ou de concordar com qualquer coisa que seja contrária, de concordar que você ficaria entre você e o crendo em toda a palavra de Deus. Você tem que estar verdadeiramente de acordo com toda a palavra. Então, de qualquer coisa que ficaria entre você e crendo em toda a palavra de Deus, se a sua alma não concordar com cada promessa para esta hora, com um amém de alma, há algo errado em algum lugar. Você precisa de uma separação. O seu espírito ainda está mesclado com algum credo, dogma ou interpretações particulares. Porque quando o nosso espírito está reto com a palavra de Deus, crendo em toda a palavra, então o seu espírito diz amém a cada palavra. E a sua vida está verdadeiramente em harmonia com aquilo que você está verdadeiramente concordando, porque o nosso testemunho tem que estar condizente com toda a sua palavra. Então Jesus era a palavra feito carne, e ele estava completamente separado dos pecadores incrédulos, que a palavra ela mesma jorrava completamente e fluía completamente através dele. Ele disse, nada faço até ver o Pai fazer primeiro. O Pai é o Espírito Santo que guiava ele no que fazer, no que dizer, e aonde fosse o que realizar, era o Espírito Santo de Deus. E nesta hora, neste momento, este mesmo Espírito, ele está presente em todas as vidas que realmente crê nele, como um guia real e verdadeiro. Porque se você crê neste guia, este profeta de Deus, o Espírito Santo, ele te revelará a sua palavra, ele te guiará em toda a verdade, ele te mostrará as coisas que devem acontecer. Ele te fará de você um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira cristã, nascida de novo, se você tão somente crer, obedecer a palavra de Deus. Eles estavam perguntando, lhe questionando a respeito de coisa. Ele disse, verdadeiramente vos digo, o filho nada pode fazer dele mesmo, a não ser aquilo que vê o seu pai fazendo. Observe, tudo que ele fazia era perfeito, porque ele estava perfeitamente na vontade de Deus. Somente na vontade de Deus. Ele não tinha que perguntar a respeito disso, pensar sobre isto. Isto era tão perfeito, e a sua verdade perfeita sempre separa a verdade do erro. A verdade é a palavra, e ela vem a nós para nos separar
daquilo que é errado, daquilo que é contrário à vontade de Deus, porque toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Este é o verdadeiro poder de Deus manifestado em sua palavra, porque nenhuma escritura, meus irmãos e irmãs, é de particular interpretação, porque a escritura nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus! Como poderia um menino de 12 anos, e não temos nenhum registro dele de até mesmo ter ido à escola, como poderia ser tão grande a sua inteligência para discutir com aqueles sacerdotes sábios, homens instruídos? E por que, quando ela disse que aquele José era seu pai, rapidamente a palavra de Deus a corrigiu? Ele estava separado, ele era a palavra, e a palavra corrige o erro. Ele disse: não sabeis que devo tratar dos negócios de meu pai? Aquele não era simplesmente um garoto de 12 anos. Aquela era a palavra de Deus falando através da boca de seu pequeno filho, para corrigir um erro, separando, como ele fez no princípio, trevas da luz, a mentira da verdade, a morte da vida. É uma separação total de toda a incredulidade. E Jesus Cristo, ele corrigiu Maria quando ela disse que ela e o seu pai estavam lhe procurando. E Jesus disse: não sabeis que eu estou tratando dos negócios do meu Pai Celestial? E ele estava ali pregando a palavra, ele estava ensinando a palavra, porque este era o negócio do Pai, do seu Pai, porque para isto ele nasceu, ele foi ungido por Deus para evangelizar, para curar, para libertar os cativos, para curar todas as moléstias, toda a enfermidade, e Deus estava nele em plenitude. O Espírito Santo de Deus veio sobre ele por ocasião do seu batismo no Rio Jordão pelo profeta João Batista. Então o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e veio sobre ele, e a voz diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar, em quem tenho prazer em habitar. E ali ele foi vindicado por Deus como Senhor Jesus Cristo, como Deus verdadeiro, porque a divindade de Deus, a plenitude de Deus veio sobre ele e o encheu de toda a plenitude da divindade, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E ele então estava ali preparado para dar sequência ao seu ministério de Filho do Homem. Então ele saiu da água e foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Deus estava nele, por ele, e ele venceu a todas as investidas de Satanás. Satanás foi derrotado, foi vencido pelo Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus o estava nele, dando-lhe unção, sabedoria, dando-lhe poder, porque nele estava o poder de Deus. Então é isto que nós também necessitamos para vencer as investidas de Satanás. Necessitamos deste mesmo poder, e este poder está disponível para nós, para se nós sermos
vitoriosos a cada dia, triunfar sobre o pecado, triunfar sobre os espíritos do anticristo, sobre os espíritos de Satanás, em forma de religião, em forma de credos, de interpretações, de doutrinas erradas e de toda sorte das artimanhas do diabo. Deus prometeu nos dar a vitória. A palavra sempre requer completa e total separação, não importa de que seja. Jesus disse que toda a palavra do homem seja mentira e a minha seja a verdade. Através das eras, esta mesma coisa tem acontecido, é uma separação. Ele sempre separa o seu povo da incredulidade. Ele fez isso no princípio, ele faz o mesmo hoje. Cada um dos profetas foi separado da incredulidade. A razão que eles fizeram aquilo foi porque a palavra do Senhor veio a eles. Amém, glória a Deus. Eu creio que nós também da mesma forma, se estamos separados de todas as coisas, Deus também cumprirá em nós a sua vontade. Mas primeiro temos que estar em uma obediência total à palavra de Deus. Agora a separação vem, ela necessita, Deus nos chama para uma separação. Isto separou Isaías do mundo da igreja, isto separou Moisés do mundo da igreja, assim chamada, isto separou Jesus de seus irmãos, isto separou os apóstolos da igreja que havia naqueles dias, os fariseus, saduceus, grandes homens, homens santos, bons homens ótimos, homens humildes, homens que tinham mais fruto do Espírito que Jesus exercitou, mas o que estava em suas credenciais, que a palavra estava com ele, a palavra prometida daquele dia estava vivendo através dele, de Jesus Cristo e dos apóstolos. Ele disse: qual de vocês pode me condenar de pecado? Qual de vocês pode dizer o que eu tenho exclamado não ter acontecido? Pois ele mostrou que ele era um nazireu separado pelo Senhor. Ele era o Senhor, ele mesmo em carne. Glória a Deus. Deus está nos advertindo, nos admoestando, nos ensinando, nos confortando, nos dando mais e mais da sua palavra para nós, e que você seja alimentado, que você seja agraciado, meu irmão, irmã, amigo ouvintes. Deus possa, em nome de Jesus Cristo, te enriquecer, te fortalecer, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu venho te agradecer por esta oportunidade, por este momento que o Senhor tem nos concedido, de estarmos diante, ó Deus, deste programa, através deste canal, para assim fazer esta transmissão, Senhor. Possa agora, em nome de Jesus Cristo, as enfermidades ser repreendidas, os demônios serem expulsos, e aqueles que estão fracos ser fortalecidos, ser rejuvenescidos, encorajados pelo poder do nome de Jesus Cristo, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos aqueles que amam e reverenciam a sua palavra em seu santo nome, em nome daquele que é e que era e que há de vir, Jesus Cristo Todo-Poderoso. Amém.